que é um estilo de aprendizagem? Vamos começar da raiz, né, investigando o que é um estilo de aprendizagem. O que é? Como nós gostamos de fazer, como nós gostamos de ouvir, como nós gostamos de vivenciar, o que nós gostamos. Então, o termo, ela se refere a como que eu olho determinados objetos, como eu ajo diante de diversas situações e como eu penso em diversas situações. Então, todos os autores que escrevem sobre estilo de aprendizagem, ele nos fornece uma rede de informações muito grande, porque nós precisamos conhecer da nossa criança qual é o estilo predominante de aprendizagem. Será que todos nós aprendemos iguais, de forma igual? Então, olha bem, nós temos crianças com diferentes formas de agir e de pensar. E, além disso, nós temos crianças com deficiências. Quantas crianças com deficiências têm chegado? Crianças com deficiência, crianças com transtornos. Então, olha bem, eu tenho que conhecer a deficiência, eu tenho que conhecer como essa criança com deficiência aprende e, principalmente, nas crianças típicas, qual é o estilo de aprendizagem dela. Senão cai por terra tudo aquilo que a Valéria falou, cai por terra toda a prática pedagógica. Porque de que forma que eu posso potencializar? Em primeiro lugar, conhecendo. Conhecendo qual é o estilo de aprendizagem. Então, todos os dias, na sala de aula, a minha maior investigação é realmente conhecer os estilos de aprendizagem. Luiz, pode passar outro slide? Então, com isso, nós estamos entendendo o processo individual da cada criança. Por quê? Cada criança cresceu num ambiente diferente, cada criança foi estimulada de uma forma diferente, cada criança tem o seu cognitivo que seja preservado, que tem um nível de sensação, de percepção, tem um nível de memória, um nível de atenção. Tudo isso nós temos que entender, porque isso é uma pessoa que aprende. Isso é uma pessoa que aprende. Então, olha bem, pessoas diferentes, você tem 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, como nós tínhamos salas de 40 alunos, todos pensando, agindo, se integrando, ouvindo de forma diferente. Isso sem falar das crianças atípicas. Então, toda a criança tem um processo único, individual de aprender. Há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo sobre informática, e eu fiquei toda feliz de uma aula da universidade e me forneceu uma série de pistas. E eu tinha, na época, um neto de 4 anos. E eu cheguei toda feliz, eu já sei ligar o computador, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Hoje esse neto tem 25, 26 anos. E ele disse, vovó, você escreveu? E eu disse, não, esqueci. Então, você já esqueceu tudo. Olha bem, uma criança de 4 anos, já na convivência do dia a dia, sabia que todas as coisas eu anotava. Então, ele falou, você já esqueceu tudo. Então, nós temos que observar isso das nossas crianças. E qual é o estilo dos meus alunos? É uma das primeiras investigações, quando nós observamos a criança chegar na sala de aula, primeira coisa é que forma que essa criança aprende. E vocês vão perceber que esta forma de ensinar os estilos de aprendizagem, o processo individual de cada criança, está nos nossos cursos de pós, no curso de no curso de psicomotricidade, no curso de psicopedagogia. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a importância desses estilos, da forma como cada um se ajusta com o conteúdo que eu vou ensinar, isso é muito importante. Mas eu preciso de capacitação para olhar para essa disciplina, para olhar para este conhecimento que é amplo e que eu necessito de muito mais informações. E outra coisa, nós estamos falando da criança típica e da criança atípica. E da criança que é diferente, a criança surda, a criança cega, a criança que tem uma deficiência sensório-motora, tudo isso eu preciso entender. Então, como vocês podem observar, o mundo da diversidade está diante de nós. Está
diante de nós. Mas eu só posso agir se eu souber quem são essas crianças, quem são esses sujeitos. Como aprendemos? Como aprendemos? Por exemplo, todas as vezes que nós estamos na live, eu e o Luiz, que é o nosso auxiliar técnico, nós temos algumas dicas de como nós transitamos neste universo. Então, olha bem, ele me entende e eu o entendo. De olhar, a manipulação que eu faço das mãos, isso é um estilo de entender o outro, se aproximar do outro. E nós vamos falar um pouquinho da afetividade, porque a afetividade depende da forma como você transmite o conhecimento e a forma como o sujeito aprende. Vocês viram quantas informações? Vocês viram como é importante? Então, olha bem, o estilo envolve o pensar e aprender. Como é que eu, ao ouvir um assunto, ao ver, ao manipular um jogo, como será que eu aprendo? Porque toda atividade que eu dou na sala de aula perpassa sobre o manuseio, perpassa sobre a forma como eu olho, a forma como eu escutei as instruções e a forma como eu penso. Às vezes, a informação que a professora me deu, e sem 3 crianças, cada uma vai processar as informações de forma diferente, dependendo do seu repertório cognitivo. E daí, professora? O que nós fazemos? Então, perceber, transformar a informação para aplicar essa informação depende, olha bem, depende do quê? Do nosso cognitivo. E o que é um cognitivo? Vocês já ouviram muitas vezes eu falar sobre o cognitivo. Depende da forma como eu, o meu cérebro, o meu sistema nervoso central, processa todas as informações sensoriais, o sistema proprioceptivo, como ele processa, como ele entende, como eu reconheço, o meu corpo reconhece aquela informação, e principalmente o meu sistema vestibular. E às vezes eu vejo crianças, a Valéria sabe falar melhor do que eu, a forma como, num sistema vestibular mal resolvido, mal estruturado, vai acompanhar uma criança na fase de alfabetização. Todo esse enredo que eu estou dizendo é o nosso cognitivo. Qual é o nosso nível de atenção? Qual é o nosso nível de memória? Será que... Então, tudo isso faz parte do cognitivo e isso é um estilo. Cada um de nós temos um cognitivo estruturado de forma diferente, dependendo das estimulações que foram dadas. E a parte afetiva? Será que quando nós não estamos bem, nós aprendemos? Será que quando não existe empatia entre professor e aluno, ou quem está ensinando, independente seja professor ou não, e a criança, se não existe empatia, se não existe afetividade, será que vai ocorrer o processo de aprendizagem? Será que se não houver, desculpe, afetividade, será que eu reconheço no outro o processo de aprendizagem? E outra coisa, os aspectos físicos e ambientais. Vocês viram a importância do aspecto físico e ambiental. Quando nós estruturamos o espaço físico, quando nós organizamos, seja na escola, seja em casa, estruturando o espaço físico, nós damos chances para essa criança desenvolver o processo de aprendizagem. Se tem uma criança que está no mundo externo desorganizada, o mundo interno estará também desorganizado. Esse é um princípio básico da ciência. Ambiente estruturado, as questões internas estruturadas também. Por que numa casa tem quarto, sala, cozinha, banheiro? Porque em cada espaço da nossa casa tem um objetivo. Quarto, dormir, sala, confraternização, banheiro, a nossa higiene, cozinha, manipulação da nossa alimentação. Então, isso significa que até a estrutura física da casa também tem uma organização.